meses. Quer dizer que vai nascer em dezembro. Dezembro, por aí. Que coisa, hein, Gugu? Por aí. Mas, Gugu, Oi. eu já sei. Sabe? Eu sei que quem vai ter o filho é claro, que é a sua esposa, não é? Ela, é lógico. Não é lógico, você. Lógico. O nome dela é Rose. É Rose. É Rose. Isso. Que coisa, hein, Gugu? Quem diria que você ia casar com a Rose? Não, eu não sei como é que galabinho em você, Gugu. E mais um capítulo da novela Gugu Liberato e Rose Miriam, não é mesmo, queridos? Gente, saiu a carta, né? Família Liberato liberou aí uma carta da Rose Miriam para o Gugu. E eu vou tecer alguns comentários em relação aos requisitos da união estável. E a gente vai ver se essa carta derruba a tese de união estável ou se ela só endossa ainda mais essa tese. Tá animado pro tema do vídeo? Então, após a vinheta, a gente continua. A defesa da mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam de Matteo, em relação a uma carta que ela admite que o apresentador era gay, é bastante interessante. A defesa ela alega que o conteúdo foi tirado de contexto e que as palavras da Rose não interferem na união estável que ela busca reconhecer legalmente. O advogado Nelson Williams, ele afirma que ela passou por momentos difíceis, né, a Rose, que ela tinha responsabilidade com os filhos, o Gugu também, mas que ela passou por momentos aí de que a saúde mental dela foi bastante abalada por causa da descoberta da sexualidade aí do companheiro dela. E o advogado ele ressalta que a legislação para o reconhecimento da união estável ela leva em consideração outros elementos além da orientação sexual, como a relação pública duradoura entre as partes. O artigo 1723 do Código Civil, gente, ele estabelece o quê? Que a união estável ela é realmente o reconhecimento de uma união entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. E a Rose Miriam cumpre com todos esses requisitos. Ainda que não houvesse relações, a gente vê que isso não é um requisito legal para a união estável. Então a Rose ela desempenhou um papel fundamental na vida do Gugu, independentemente de relações carnais. E é triste ver como algumas pessoas não conseguem aceitar isso. Vamos ler essa notícia da coluna Na Telinha da UOL. Nelson Williams, advogado de Rose Miriam de Matteo, divulgou uma nota de repúdio ao vazamento de uma carta na qual a médica admite que Gugu Liberato era gay. A defesa da mãe dos filhos da apresentadora alegou que o conteúdo foi retirado de contexto e afirmou que as palavras da sua cliente no bilhete não interferem na união estável que ela tenta fazer com que a justiça reconheça. Vou dar um pause aqui para fazer um comentário. Gente, vocês viram que o STJ reconheceu que o testamento tem validade, correto? Só que existe uma ação autônoma, independente da ação de inventário, que tá rolando. Eu não tive acesso a nenhuma dessas ações, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários mesmo assim com a minha experiência prática. E essa ação, gente, de união estável, ela é chamada ação de reconhecimento de união estável post-mortem. Ela pretende resguardar todos os direitos da Rose Miriam em relação ao que foi adquirido nessa união estável que eles tiveram, que foi aí 30 anos, mais ou menos, 20 anos de união estável que eles tiveram. Então essa ação, ela é totalmente diferente do inventário e ela pode interferir no inventário. Entenderam? Rose escreveu a referida carta com o coração. Isso é o Nelson Williams falando. Em desespero ao saber da traição e bissexualidade do marido que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída. E a partir desse momento, porém, o casal entra numa crise. E a pedido do Gugu, ela vai morar no Rio para resguardar a família. Na sequência, Nelson Williams diz que foi naquela época que o Gugu sugeriu esse contrato. Então o Gugu deu esse contrato de criação de filhos, que tanto se falam por aí, né? Um contrato que, ao meu ver, ele é nulo, tá? Porque você não pode exercer esqueminhas jurídicos pra driblar uma união estável, que já era existente ali. E ela teria assinado, né? Na mesma época desse contrato, ele fez o testamento, em 2011, onde ele tirava todo o direito dela como companheira. Nessa época, a Rose entrou em uma grave... Ela ficou doente, né, mentalmente instável, e ela se machucou, né, bastante. E ela foi parar no Albert Einstein. Agora, olha isso aqui. Novamente, o advogado Nelson Williams chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com seus filhos e ela. Ele a visitava no hospital e se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital.
Olha, gente, esse foi o período do testamento e do contrato para criação de filhos. Preciso falar mais alguma coisa? Já tem os requisitos da união estável. Foi feito um contrato, ao meu ver, totalmente nulo, porque você não pode fazer um contrato para driblar uma previsão legal. E você tem mais o quê? Aí o próprio advogado explicando qual foi a situação. A mulher descobre o que todo mundo sabia, só ela que não sabia, mas ela descobre que o marido ficava na Alameda Canário 830, fazendo as peripécias dele, vivendo a vida de solteirão convicto. Mas pra família brasileira, ele era um pai de família doriana. E a mulher teve um choque, entendeu? Teve um choque. Ela se machucou, pra não falar outra coisa. Ela se machucou. Você consegue não ter empatia com a história da Rosemiriam? Ela, simplesmente, sem Rosemiriam, não existiria Gugu Liberato, porque ele precisava da fachada do homem hétero, senão ele não ia ter anunciantes, não ia ter programa de TV. Acabou aí a história. Poderia fazer mais comentários, mas vou finalizando o vídeo por aqui. Mas agradeço vocês por ter assistido. Deixe seu like, deixe no comentário a sua opinião se você acha que a Rosemiriam foi realmente companheira do Gugu ou não. E até o próximo vídeo.